episódio do Porto. Hoje, o meu convidado é André Jesus, jornalista da SIC. Houve frases que podem ou não ser polémicas, decidam vocês, e por isso, sem mais demoras, aqui vai. O Porto perdeu claramente o campeonato contra o campeão nacional. E foi aí que o Porto perdeu. São dois jogos vitais. O primeiro com contornos diferentes do segundo, visto que no primeiro ainda estávamos numa fase muito inicial da época. O Porto perde, mas o que é certo é que o jogo no Dragão com o Benfica, a meu ver, é decisivo. Não achas? Eu acho isto engraçado porque calha quase mais ou menos na mesma altura, que é a altura em que o Porto começa a perder pontos, é quando o Benfica começa a ganhar pontos. Achas que pode estar uma coisa ligada à outra? É assim, eu acho que esta época um fator que fez muita diferença foi o novo treinador do Benfica. O Bruno Lage conseguiu reerguer a equipa, conseguiu pegar num conjunto de jogadores que parecia um bocado amorfo, um bocadinho desligado desta época. Aliás, o Porto chega a janeiro com 7 pontos de avanço do Benfica e perde-os em fevereiro, porque o Porto empata em Alvalade, depois tem 2 empates consecutivos no Minho, com o Moreirense e Vitória de Guimarães, e depois perde o jogo com o Benfica. Pode-se falar em coincidência. Eu não acho que tenha sido uma coincidência os desaires do Porto terem coincidido com o reerguer do Benfica. Eu acho que houve um fator psicológico. Acho que o Porto sentiu essa força do Benfica. Não diria que tenha tremido. Não acho que tenha tremido. E acho que aqui há outro fator que fez a diferença, que foi a contratação. Foi o mexer na dupla de centrais. Esse fator, a meu ver, fez alguma diferença nas dinâmicas da equipa, e foi nessa altura que Pepe chegou à equipa, mas já lá iremos. Então, respondendo aqui à pergunta do Pedro Barosa, acreditas que o Porto cedeu à pressão? Eu não diria que o Porto tenha cedido à pressão. Eu diria que numa fase inicial o Porto demorou a engrenar. Tem aquele desaire caseiro surpreendente na terceira jornada, depois de ter a ganhar 2-0 ao Vitória de Guimarães, acaba por perder por 3-2. Mas depois o Porto encarrila para aquilo que pareceria um bicampeonato até fácil, porque os rivais estavam o Sporting com José Peseiro, pós-Alcochete, com algumas dificuldades no aspecto psicológico, muitas limitações, o treinador muito condicionado desde o início, e o Benfica também, o Rui Vitória, muito questionado, a equipa a jogar pouco, apesar de ir ganhando jogos. O Porto não cedeu à pressão. A meu ver, não cedeu à pressão, porque lutou pelo campeonato até ao fim e não houve um momento em que eu diga que o Porto simplesmente não foi Porto nos momentos em que tinha de ser. E a meu ver, esses momentos em que não podia fracassar eram não só os jogos no Minho, que são jogos que o Porto tradicionalmente tem dificuldades, mas consegue levar de vencidos. E o Porto aí fracassa, porque sente a ameaça Benfica a crescer, e depois perde um jogo que nunca pode perder, que é o jogo em casa com o Benfica. Agora, para sermos mais específicos a nível temporal, e respondendo diretamente à pergunta do Bernardo Pereira, achas que a chegada de Pep interferiu com a época desportiva do Porto? É assim, a meu ver, a contratação, eu vou ser um bocadinho criticado por dizer isto, mas a meu ver a contratação de Pep dá o campeonato ao Benfica, e eu vou explicar porquê. O Porto tinha no início da época uma dupla composta por Filipe e Éder Militão, que, salvo o Atlético de Madrid, e posso estar aqui a ser muito parcial, mas creio que não, salvo o Atlético de Madrid, era a melhor dupla da Liga dos Campeões. E talvez dos top 6, incluindo aqui o campeonato português nesta lista de campeonatos europeus, era uma dupla com muito potencial, muita segurança defensiva, muito incisivos no ataque, com alguma predominância para o golo. E o Porto vai mexer onde não deveria ter mexido, porque aquela dupla estava estável, estava muito segura, muito equilibrada, jovem, com muito potencial, mas
O Militão tinha o passado como lateral direito, no São Paulo tinha jogado como lateral direito, e o Sérgio pôs na cabeça que queria pôr o lateral direito na segunda metade da época, porque tinha o Maxi já muito limitado fisicamente, e apesar da contratação do Manafá, o Sérgio queria apostar no Militão à direita. Veio o Pepe, que creio que até foi um desejo mais do Pinto da Costa do que propriamente do Sérgio Conceição. Veio o Pepe. O Pepe não tem uma interferência direta no título, apesar de ter algumas culpas no jogo com o Benfica. Mas a questão é, o Porto deixou de ter a preponderância que tinha, ofensiva, porque não sentia a mesma segurança para avançar, porque havia espaços que ficavam por cobrir, as transições eram feitas de forma mais precipitada. Depois o Pepe também não tinha talvez a mesma frescura que tem o Militão nesse aspecto, e de certa forma isso condicionou. Eu acho que isso condicionou um pouco a temporada do Porto a partir desse momento. Depois assentou e o Pepe acabou por ter algumas intervenções decisivas, marcou até alguns golos, mas houve ali uma mudança que eu acho que, a ser evitada, o Porto não teria perdido pontos onde perdeu. Mas isso é discutível, claro, mas creio que aquelas alterações, aquelas mudanças foram negativas para o equilíbrio do plantel. Não achas que pode também ter sido um pouco efeito dominó? Porque o Porto tem 2 zeros no Minho, praticamente menos de um mês depois de ter perdido a Taça da Liga. Sendo este o primeiro troféu da época e o Porto perde o troféu nos penaltis frente ao Sporting, não achas que isso depois pode ter efeito a nível psicológico da equipa? Permite-me que te corrija, porque o primeiro troféu da época foi conquistado pelo Porto, foi a Supertaça. Sim, mas a Supertaça vem da época anterior ainda. É bom não esquecer que o Porto também conquistou títulos desta época. As pessoas tendem a esquecer-se da Supertaça, mas assim, a Taça da Liga, um efeito dominó. É possível, porque a Taça da Liga... Porque a seguir tens um jogo com o Belenenses que ganhas e depois tens logo os 2 empates no Minho de seguida. Sim, a Taça da Liga, eu não sei até que ponto é que a Taça da Liga teve essa influência, porque a Taça da Liga é uma final em que o Porto é claramente superior ao Sporting, chega inclusive a marcar, mas consente um golo base doce já nos descontos. Sim, um penalti ridículo, sem necessidade nenhuma de se fazer, já nos descontos. Sim, um penalti, curiosamente do Éder Militão. Sim, sobre o Diaby. E depois nos penaltis já sabemos que é a velha máxima de futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Nos penaltis, quem jogar contra o Porto também vai vencer. Portanto, essa já começa a ser uma tradição, e os adeus portistas que nos estão a ouvir sabem bem do que falo. Não é por acaso que não vencemos um desempate por penaltis desde 2010. Agora, pressão psicológica não sei, porque o jogo da Taça da Liga, a Taça da Liga nunca foi uma competição muito valorizada pelo Porto. É verdade que tens o fator psicológico de perderes uma final nos penaltis depois de a teres quase ganho, mas não sei até que ponto é que isso terá influenciado. O jogo com o Belenenses, a seguir em casa, é uma vitória relativamente tranquila, e depois tens os 2 desaires consecutivos no Minho, e aí talvez tenhas sentido a força do Benfica, porque em simultâneo o Benfica estava a dar 10-0 ao Nacional, estava a jogar com uma grande predominância ofensiva, o João Félix estava cada vez mais a ganhar notoriedade, e talvez o Porto tenha cedido um bocado à pressão. Agora, se formos analisar esses jogos ao pormenor, é provável que na altura o Marega, a meu ver, pecou muito, falhou muitos golos. O Soares também, não sei se não me recordo se jogou esses encontros ou não, mas também não estava nas melhores condições. O Porto a nível ofensivo pecou muito. A nível defensivo também um pouco. O gol do Moreirense também há ali algumas responsabilidades para a defesa. Agora, pronto, o Porto peca aí, a meu ver, não perde aí o campeonato, começa a perdê-lo, perde-o depois na recepção ao Benfica, e depois põe o laço na prenda do título em Vila do Conde, e aí o Pepe teve responsabilidades de facto diretas.
Mas não creio que a Taça da Liga tenha tido uma grande interferência no ânimo dos jogadores. Falando a nível europeu, o Porto fez uma boa época a nível europeu. Sim, Achas que tinha potencial para fazer mais aquela equipa? É assim, a partir do momento em que o Porto encontra o Liverpool é difícil, porque tu tens uma equipa que depois veio a confirmar-se em maio, não é? Com a conquista do título europeu, neste caso em junho. O Porto não tem, e vamos ser muito pragmáticos nisto, o Porto não tem equipa para o Liverpool. O Liverpool, para além de ter um orçamento muito superior ao Liverpool Clube do Porto, tem jogadores de um calibre superior, tem o melhor trio de ataque do mundo, tem uma capacidade psicológica de gerir os jogos que é de facto de louvar, e Klopp sempre imprimiu isso nas equipas que treina. Agora, se tivesse tido um sorteio mais acessível nos quartos de final, depois de eliminar a Roma de forma épica e muito justa, a Roma, é bom não esquecer, foi semifinalista, creio eu, na época anterior. Portanto, o Porto elimina-se a Roma com muita classe, muita determinação, o Porto europeu de outros tempos, a fazer lembrar. E foi na derrota, foi no jogo a seguir a ter perdido com o Benfica. Sim, foi uma resposta muito forte, positiva. mas isso também já é algo que o Sérgio Conceição desabituou. Cada vez que o Porto empata ou perde, reage sempre, o Porto de Conceição pelo menos reage sempre com uma vitória, e uma vitória imperial. Mas de qualquer maneira, a época europeia do Porto, a meu ver, muito positiva. Poderia ter feito mais se o sorteio tivesse sido mais amigo, não foi. É eliminado pelo Liverpool justamente, não houve qualquer dúvida. O Liverpool foi superior tanto no Dragão como em Anfield, e fez aquilo que podia. Eu acho que a nível europeu não há nada a apontar a este Porto. Achas que... Na mesma fase de grupos tivemos a equipa portuguesa que mais pontos somou na história da Champions, tivemos um Marega que marcou em 6 jogos consecutivos, que também é um recorde absoluto do clube, e não sei se não é na Europa, uma coisa assim muito rara. E tivemos um Porto europeu com uma imagem muito positiva, eu acho, muito positiva. Quando o Porto chega à final da Taça e após fazer uma boa campanha na Taça de Portugal também, eliminando o Braga nas meias finais, achas que pode ter sido resultado direto ter perdido o campeonato daquela forma e depois não conseguir gerir bem a final do Jamor, acabando por perder também? Sim, o campeonato teve um efeito pesado no Porto, sim. Eu acho que, e isto talvez tenha transparecido mais nos jogadores do que propriamente nos adeptos, pesou porque o Porto a determinado momento sentiu que o campeonato era um dado adquirido e não foi capaz de superiorizar as limitações que se sentiu nos jogos em que tropeçou, e não só, também houve jogos que o Porto ganhou de forma bastante tremida. A final da taça era um prémio de consolação quase para aquela época, porque depois de teres perdido a final da Taça da Liga nos penaltis, de teres ficado a 2 pontos do título com uma pontuação muito, muito elevada, de teres ganho a Supertaça no início da época, de teres chegado aos quartos de final da Liga dos Campeões como chegaste, a final do Jamor era quase um prémio. Eu acho que muitos adeptos encaravam quase como um prémio de consolação para uma época que, apesar de positiva, tinha sido muito fraca a nível de conquistas. Portanto, pode ter havido algum efeito psicológico, sim, mas acho que os jogadores foram com a preparação devida para o jogo. O Sporting também a levou, porque o Sporting tinha também a malfadada final contra o Desportivo das Aves, havia esse lado emocional e isso também pesou no jogo, eu acho. Depois nos penaltis é aquilo que eu já disse anteriormente, portanto, contra o Sporting ainda por cima, então... Contra o Sporting tem sido cada vez mais um clássico. As últimas 4 vezes que jogou contra o Sporting. Sim, foram 2 meias finais na Taça da Liga e na Taça de Portugal o ano passado, e este ano foram as duas finais. E perdeu-as todas nos penaltis. Pronto, a questão dos penaltis, é o que é. As finais foram bem disputadas, a meu ver o Porto foi superior nas duas e perdeu-as. Mas não achas que isso aí também é falta de preparação do Porto? Quer dizer, ter desde 2010 sem vencer um desempate por penaltis, revela quase que não há preparação para bater os penaltis. Duvido que não haja preparação. Claro que há, e certamente os jogadores preparam, e viu-se na cobrança destes penaltis
que já havia outra confiança. O Porto marca, se não me engano, 3 penaltis. Foi quase o excesso de pontaria. Se não me engano, o Pep manda uma bola à barra. Eu não creio sei que o quem Renan não foi. defende nenhum penalti. O Renan defende um Ainda defende um penalti. Defende. Pronto. Mas o Porto, a questão dos penaltis, eu acho que há preparação. Não sei se falta ali o clique. Se o Porto precisa urgentemente de ganhar um desempate por penaltis para ultrapassar esse estigma, mas não acredito, honestamente. Há preparação, claro. Mas mais que isso, o Porto preparou-se para ganhar um jogo nos 90 minutos. A qualidade exibicional fez por isso, mas faltou ali o finalizar, faltou muitas vezes cabeça quando havia já coração, e aí o Porto simplesmente não conseguiu introduzir a bola, e depois nos penaltis foi o que se viu. Achas que uma equipa, isto pegando no caso do que aconteceu com o Benfica de Jorge Jesus há uns anos, que faz uma época muito boa, chega às finais todas, perde tudo e é posto em causa. Acreditas que depois desta época que o Porto fez, Sérgio Conceição tem motivos para ser posto em causa? Não, o Sérgio fez muito com o pouco que tem. O Porto tem um plantel relativamente limitado. O Porto é um guarda-redes em final de carreira, de grande qualidade, sim, mas em final de carreira. O Porto tem um dos melhores laterais esquerdos da Europa, sim. Tinha uma das melhores duplas centrais da Europa, deixou de a ter. Tem um central campeão europeu em 2016, mas que também está claramente em decadência. No meio campo, muito dependente de Danilo Pereira, sempre, e de Héctor Herrera. Um nas tarefas mais defensivas e o outro em tarefas mais ofensivas. E depois tem um ponta de lança, tem 2 pontas de lança, não é? Porque um no apoio e outro com tarefas mais de finalização. Tem um ponta de lança que, a meu ver, tem muita intenção, tem muito esforço, técnica é quase nula, que é o Marega, que o Sérgio conseguiu rentabilizar de uma forma de louvar. Foi impressionante o que ele conseguiu fazer com o Marega. Depois o Soares também nunca me convenceu. É um ponta de lança de qualidade mediana, mas para mim não tem o faro de golo que tem, por exemplo, um Seferovic. Estamos a falar desta época, não da carreira, mas o Soares, a meu ver, nunca conseguiu encontrar o seu espaço no Porto. Também teve sempre alguns problemas de personalidade. E achas que a ausência da Aboubakar durante grande parte da época fez a assim, diferença? Agora é fácil falarmos da Aboubakar porque o Porto perdeu o campeonato. Mas se o Porto tem ganho o campeonato, ninguém se lamentaria por Aboubakar não ter estado. É provável que sim, é provável que Aboubakar teria dado outra dinâmica ao ataque do Porto e se calhar outro poder de finalização, nomeadamente nos jogos em que não o teve. Agora, Aboubakar não esteve e o Porto planeou uma época inteira sem Aboubakar. A questão é essa, o Aboubakar lesiona-se em outubro, se não me engano, foi numa fase inicial, e depois fica no estaleiro e não recupera mais. Faltou no fim, acho que ainda fez um jogo e voltou a magoar-se. Sim, voltou a magoar-se. Tanto que não foi convocado para a CAN. Talvez tivesse dado outra dinâmica ao ataque do Porto. Não acredito que tenha sido decisivo, até porque o Marega já tinha sido aposta na época anterior. Atenção, eu não estou aqui a questionar a importância do Marega e é bom não branquearmos as coisas. O Marega foi decisivo na época do título do Porto. O Marega marcou um número absurdo de golos, fez assistências, foi fulcral a rasgar as defesas. Mas o Marega é pouco mais do que aquilo que se viu, porque foi muito o efeito surpresa. Esta época o Marega teve uma influência muito menor, porque os adversários já estavam preparados. Apesar de o Marega ser, em termos muito de calão, um boi de força, não é? Mas é pouco mais do que isso. É um jogador sem técnica, não tem recepção, não tem... A própria capacidade de decisão é algo limitada. Tem muita força, sim, tem muita intensidade, tem um sprint invejável, mas é muito pouco mais que isso. E o Porto, que se quer um clube de grande dimensão europeia, precisa, a meu ver, de um matador muito mais incisivo do que o Marega. O Aboubakar poderia ter sido esse matador, poderia, não foi, não esteve disponível.
talvez no mercado de inverno, em vez de se apostar num Fernando Andrade, que teve alguns problemas de adaptabilidade, apesar de depois ainda fazer 2 ou 3 golos, talvez uma intervenção mais cirúrgica com um investimento maior, que na altura muito provavelmente não seria possível, teria sido mais positivo para o Porto. Foi o que foi, o Fernando Andrade deu o seu contributo, ainda marcou, ainda quase que deu a taça da Liga ao Porto, não tivesse o Militão ter feito esse penalti. Agora, o Sérgio Conceição na meu ver não tem como pôr em causa. Ele fez aquilo que fez de forma muito, muito positiva, perdeu as tribeiras algumas vezes, mas tem o temperamento que tem, que todos nós conhecemos. A postura que ele manteve ao longo da época é o que ele é genuíno, é assim o que temos, e eu acho que muitos adeptos do Porto se revêem naquela imagem quase insubordinada e obstinada, em defesa sempre dos valores do Futebol Clube do Porto e dos interesses do clube. Mas não, a meu ver, pelo que fez, pela época que fez, o Sérgio Conceição não pode ser posto em causa. Quem é que é, do teu ponto de vista, a figura do Porto? O jogador que mais destacou desta época? A figura do Porto que mais destacou nesta época? Bem, se formos por setores do campo, defensivamente, o Alex Telles foi novamente um jogador muito importante naquilo que contribui para o ataque, naquilo que defende, naquilo que assiste, naquilo que dá ao Futebol Clube do Porto no panorama tático, principalmente ofensivo, e nas bolas paradas, claro. O Militão afirmou-se, sim, é um jovem de 19 anos, é bom não esquecer, está vendido ao Real Madrid. A certa altura parece-me que depois da venda ter sido confirmada, houve um certo desligar quase da ficha do Militão, já muito com a cabeça na próxima época, não sei se era, se não era, mas pareceu-me um bocadinho mais desligado a partir do momento em que a venda foi oficializada. Isto já estamos a falar já no final da época, em abril. Em relação ao meio campo, o Herrera mais uma vez determinante, mas mais que o Herrera, o Danilo é um jogador que dá muito ao Futebol do Porto e muito sinceramente é um jogador com mercado, e o Porto tem de fazer se calhar um esforço para o segurar, porque é um jogador muito importante na manobra. Muito provavelmente o Herrera vai sair, não vai renovar, é uma pena, porque tem características muito específicas, está familiarizado com o valor Porto, com o conceito, com a equipa, com o treinador, com os adeptos. É uma pena perder um jogador destes a custo zero, ainda por cima o capitão. Depois no ataque é difícil encontrar uma figura de referência, porque tens um Brahimi muito irregular, um Corona ida em aspas, depois o Marega, como te disse, mais apagado esta época, principalmente nos jogos no Minho, em Guimarães, em Moreira de Cónegos, falhou golos cantados. O Aboubakar não esteve, o Soares pouco, mas a grande figura desta época acaba por ser o Iker Casillas, principalmente por quem é o Iker Casillas, e numa fase mais terminal da época, depois daquilo que aconteceu, aquela união que se gerou em torno dele, a família Porto uniu-se em torno do Iker Casillas, e foi bonito até o tributo na final da Taça de Portugal. É um jogador icónico, disse há pouco e reitero, um jogador em final de carreira que, a meu ver, tem mais capacidade neste momento para servir os interesses do Futebol do Porto. Pronto, tivemos a situação do AVC, do infarte, perdão. Não sei até que ponto é que está em condições de competir a alto nível, mas até é um jogador em mais condições de servir o Futebol do Porto que o Gianluigi Buffon. Mas isso também podemos falar disso daqui a pouco. O Casillas é o símbolo, é um símbolo que fica de uma época em que muito se fez, pouco se ganhou. É um símbolo que fica para sempre. A imagem, nunca mais me vou esquecer, o tributo que os Super Dragões fizeram. Foi uma forma bonita de terminar a época, fora da selva de discussões e de programas de comentário televisivo, com ofensas, com adeptos, com claques, com violência. Foi um símbolo bonito, e é uma forma positiva de encararmos esta época. Há muito a apontar de negativo, mas
Acho que o balanço até é bem resumido na figura do Casillas. Falando agora que já analisamos a época total do Futebol Clube do Porto, falando agora do futuro, uma equipa como o Porto, que já perdeu o Militão, já perdeu o Felipe, fala-se muito acerca do Teles, Henrique Ferreira tem fim de contrato, Brahimi tem fim de contrato, o próprio Marega tem marcado. Como é que se prepara uma equipa contra as eventuais saídas? Assim, o Sérgio, na época em que é campeão, faz uma omelete sem ovos. Porque o Sérgio pega numa equipa com poucos argumentos. Recordo-me perfeitamente. O Porto era uma equipa muito limitada, muito dependente dos titulares, poucas alternativas no banco. E o espírito e a intensidade que o Sérgio deu aos jogadores e que depois também passou para as bancadas, levou o Porto e embalou o Porto para o título. Mas a verdade é que o Porto tinha, nessa temporada, um plantel até, não diria que era o mais fraco dos três grandes, mas claramente não era o mais forte. Portanto, o Sérgio vai perder agora uma equipa. Já tem o Saravia, que até nem era, a meu ver, uma prioridade. O Manafá tinha uma boa capacidade de resposta, mas o Saravia é sempre bom ter um lateral internacional. Vamos ver o que vale. Do pouco que vi, é um jogador com qualidade, é um internacional, se bem que esta Argentina não é a Argentina de Diego Maradona, apesar de ter lá um gênio. Mas a questão, para mim, é muito simples. O Pinto Costa, ao segurar o Sérgio, deu-lhe uma certeza, parece-me, que é de que vai ter uma equipa competitiva para lutar pelo título, porque essa foi uma exigência que o Sérgio fez e tornou pública no final da época. Eu fico, mas eu quero ter condições de lutar pelo título. E o Pinto Costa vai assegurar, perdeu a dupla de centrais. Segurou o Pepe, pronto, esta dupla de segunda metade da época tem metade. Tem os miúdos foram campeões da Europa, é bom não esquecer. Foram campeões nacionais, foram campeões da Europa. Tem alguns miúdos que podem subir. O Diogo Costa, eu creio que pode ser uma boa alternativa. Não sei se é cedo para o colocar a titular. Talvez. Se vier o Buffon será muito bem-vindo. É uma contratação boa. Apesar de, a meu ver, não ter as condições que tem o Iker ainda para servir o Futebol Clube do Porto. É um salário muito pesado, é um encargo financeiro muito grande para o jogador que ele é com 41 anos. Vai vender muitas camisolas, com certeza. Vai trazer muita publicidade, com certeza. Vai trazer até, se calhar, adeptos novos ao Futebol Clube do Porto, em Itália e não só, com certeza. Mas será que isso compensa o nível exibicional que já vimos na época anterior no PSG? Isto não é o nível exibicional da Juventus. Será que vai conseguir numa primeira época, porque duvido que jogue muitas mais, infelizmente, não é? Porque os jogadores também têm um prazo de validade. Será que vai conseguir pegar destaca e interligar-se com a equipa? É possível, é um jogador com muita experiência, mas a meu ver faria mais sentido apostar num guarda-redes mais jovem, com outra margem de progressão, também um valor seguro. Não sei agora dizer um nome. Falou-se do Keylor Navas. O Keylor Navas é um belíssimo guarda-redes, para mim até uma solução mais positiva que o Buffon, apesar de ser aí, nesse caso, uma transferência paga e não uma vinda a custo zero, mas se calhar com um peso salarial mais baixo que o Gianluigi. Agora, a questão é... Um guarda-redes que tem sido muito noticiado e associado ao Porto é o Kubek, um internacional checo. Sim, que vem do Rennes, que contratou agora o Salah ao Sporting. Achas que pode estar relacionado isso? Sim, provavelmente sim, porque a vinda do Salah para o Rennes muito provavelmente será já antever essa saída do Quebec. É um guarda-redes que deu nas vistas, na Liga Francesa, mas sabemos que a Liga Francesa, o nível de competitividade é relativamente semelhante ao da portuguesa. Portanto, um guarda-redes do Rennes,
Ok, vamos ver, vamos ter de ver, eu conheço pouco do jogador. Pode ser uma solução, apesar da barreira linguística, pode ser uma solução. Eu preferia honestamente, que o Porto apostasse numa faixa etária dentro dessas do Quebec do que num Buffon, que é muito bom, sim. Já foi o melhor do mundo, agora já não é. E apesar daquilo que traria em termos financeiros, não sei se a nível desportivo o Porto iria beneficiar muito. Depois, na defesa, fala-se na subida do Diogo Queiroz e do Diogo Leite. Fala-se também em alguns nomes para contratar, nada de muito concreto. No meio campo, a saída de Herrera mais que certa, provavelmente vai ser colmatada numa fase inicial pelo Sérgio Oliveira. Eu não sei, o Porto muito provavelmente vai ter de contratar mais médios. O Porto está com o Oliver e com o Danilo, mas não tem muitas soluções no meio campo. Não tem muitas soluções no meio campo que lhe deem nível de qualidade exibicional e estabilidade. E depois no ataque, muito provavelmente o Brahimi sai, o Corona fica, mas o Corona é um jogador que não me convence. É muito irregular, não consegue manter uma regularidade exibicional contínua. O Marega tem mercado, mas o Marega, tal como já disse anteriormente, é esforçado, mas falta-lhe o poder de pragmatismo, falta-lhe técnica, claramente. É um jogador muito limitado tecnicamente, e um bom ponta de lança em Portugal para vingar tem de ter técnica. Acreditas que esse ponta de lança pode ser o Zé Luís, que tanto se fala? É assim, o Zé Luís é um ponta de lança de qualidade, sem dúvida. É um jogador que se conseguiu afirmar no campeonato russo, que tem condições muito diferentes das do português. 15 milhões custa-me muito a acreditar que o Porto, que ele valha esse dinheiro, e mesmo 10 milhões. Acho que o Zé Luís é uma contratação que não deve ultrapassar os 8 milhões. Mas é um pedido expresso, ou seja, Conceição, que na sua inocência, talvez, na sua forma de estar, fez questão de tornar público esse interesse e esse pedido ao Presidente. Achas que isso dificultou as negociações ao Porto? Não sei se dificultou, porque eu acho que o Spartak está muito intransigente em perder o Zé Luís, porque percebe que tem ali um interesse real e intenso do Futebol Clube do Porto e vai agora ao máximo tentar dificultar esta manobra. O Porto pode ter alternativas, tem, certamente. O Zé Luís é um pedido expresso, muito provavelmente para colmatar a saída do Soares. Eu acho que o Zé Luís é melhor que o Soares. O Zé Luís, daquilo que já tinha mostrado em Braga há uns anos, e mesmo agora nesta fase da carreira, está a ver que com 28 anos é um jogador mais completo que o Soares, mas não sei se é o ponta de lança que o Porto precisa. O tempo depois o dirá, se ele de facto assinar pelo Futebol Clube do Porto. Mas parece-me um Porto ainda com muitos remendos para fazer, com muitas limitações. Temos ainda a questão do fair play financeiro. O Porto vendeu o Filipe por 20 milhões, vai perder 2 jogadores-chave a custo zero. Não sei até que ponto é que há condições para fazer um investimento sério que possa dar a este Porto e ao Sérgio Conceição o nível exigido para lutar pelo título. Até porque é bom não esquecer, o Benfica vai encaixar um valor recorde nesta transferência do João Félix, vai investir forte no mercado, como já se percebeu. Há interesses de jogadores, contratações por 10, por 20 milhões de euros, que é algo, a meu ver, impensável para o Futebol Clube do Porto neste momento. Apesar dos valores que se discutem para o Zé Luís, o Porto não poderá nunca agora neste mercado dar 20 milhões por um jogador, é muito difícil que isso aconteça. Também pode estar dependente das vendas organizadas pelo Porto. Claro que sim. Se o Porto vender o Marega e o Teles, já encaixa um bom... Se o Porto fizer, estamos a falar talvez de 70 milhões nesse pacote, estou a ser já muito simpático. Se fizer 40 com o Teles e 30 com o Marega, na melhor das hipóteses, são 70 milhões de euros, é um Também encaixe fala positivo. do próprio Tiquinho sair para a China por 20 milhões. Sim, mas o Tiquinho eu penso que está um pouco reticente em relação ao projeto China. Pelo menos foi aquilo que tem vindo cá para fora. Não sei como é que está a cabeça dele. Pronto, vamos ver o que é que o mercado nos vai dizer. Estamos numa fase muito prematura do mercado ainda.
Não sei se o Porto vai ter as condições que o Sérgio quer ter. Sei que o Pinto da Costa não o vai desiludir nesse aspecto e vai fazer o melhor que sabe, e sabe muito, mas vamos ver até que ponto o copo vai estar ou não, o copo vai estar meio cheio ou meio vazio para esta temporada. Obrigado, André, por teres vindo. Obrigado eu pelo convite e um agradecimento especial a todos os que nos ouviram. E foi isto. Não tivemos tempo para mais. Espero que tenham gostado. Já sabem, deem o vosso feedback, mandem-nos mensagens, deem sugestões e, acima de tudo, sigam a página.